A polêmica do dia, a discussão da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, com o conselheiro José Corona Neto na reunião do Conselho Deliberativo na última terça-feira. Nós vamos ouvir um trecho do áudio e depois voltamos aqui com a análise, e tem o trecho mais emblemático, que é a parte da Leila Pereira detonando os jogadores do Palmeiras. Vamos ouvir então esse áudio vazado agora. Eu acho que a verdade sempre tem que estar presente aqui e fora. Eu tenho muito receio de ficar terceirizando responsabilidade. Que quando você terceiriza responsabilidade, você cria uma super zona de conforto para treinador, para atleta. Não é possível. Você tem que encarar a verdade de frente. E todos nós sabemos que a responsabilidade foi nossa. Como é que eu posso querer ser campeão da Libertadores se meus jogadores não deram um chute a gol? Vocês conhecem alguma forma de ganhar um jogo sem fazer gol? Eu não conheço. Mas aí agora eu não posso falar isso fora, porque senão eu vou chatear os meus atletas. Não, tem que falar sim. A responsabilidade é deles, não é minha. Tá? Eu fiz o que eu pude. Eu investi o que eu pude. Eu dei todas as possibilidades. Mas eles não tiveram a capacidade de dar um chute a gol. Como é que eu vou ser campeão da Libertadores dessa forma? É impossível. Como é que pode? Dentro da minha casa, do Allianz Parque, eu não consegui vencer no Vitória. Foi por causa do meu elenco? Óbvio que não. Eu sub-20 ganhar o Vitória. Tá? Como é que eu não ganhei aqui na minha casa o Fluminense? Não foi capacidade nossa? Claro que foi. Como é que eu levo aqueles 2 gols lá contra o Mirassol? Não foi capacidade nossa? Óbvio que foi. Então, gente, eu sou uma mulher, eu não fujo da verdade, tá? Eu encaro a verdade. E só assim você consegue superar as suas dificuldades. Você consegue cobrar os seus atletas. Porque se vocês pensam que não há cobrança dentro do seu treinamento, existe e muita. Mas eu não vou pegar o microfone para ficar me escavelando, para o torcedor achar que eu estou, cobrando de uma forma irresponsável os nossos atletas. Não, eu cobro de uma forma dura, mostrando a verdade, tá? Nós não perdemos a Libertadores por causa de elenco, não. Não foi por causa da arbitragem. Leila, o atleta tinha que ter sido expulso pela entrada no fluxo. Ok, concordo. Mas se não damos um chute a gol, não é possível. Como é que eu vou reclamar da arbitragem? Então eu fiz a minha parte, sabe? Então, isso tudo é muito claro para mim, muito claro. Tá aí o áudio da Leila Pereira, os créditos, o áudio foi publicado pelo repórter Fred Júnior, então fica também aqui os créditos para o repórter. E só aqui para contextualizar, começa a discussão porque o José Corona, que é o conselheiro, ele criticou, ele disse o seguinte, abre aspas, só para resumir, abre aspas, aos nobres conselheiros que estão aqui, eu discordo completamente. Eu vejo essa gestão perdulária, incompetente. Gastou 700 milhões em jogadores medíocres, mais 300 milhões de luvas e salários. Hoje, o time da Leila, o time que foi campeão, veio do Luxemburgo, do Matos e do Maurício Gagliotti. Esse time, a Leila pegou e foi campeão, fecha aspas. Isso disse o conselheiro, e aí depois a resposta da presidente Leila Pereira. Como é que repercute isso no vestiário, hein, Piperno, com os jogadores? Porque, de fato, ela, no caso a presidente Leila Pereira, fala diretamente com os jogadores, da responsabilidade, culpando e tudo mais. Como isso repercute nesse momento, Piperno? Bom, primeiro que evidente que qualquer direção de qualquer empresa no mundo, ela não é perfeita, ela comete erros, então ela tem que reavaliar isso, ela tem que avaliar as críticas que lhe são endereçadas e tentar, enfim, corrigir o que está errado. Isso é o óbvio, Em qualquer grande organização é assim. Mas no que diz respeito a ficar apontando o dedo lá para a direção, porque errou, porque gastou, porque não sei o quê, isso é jogar para a torcida, isso é demagogia barata. O Palmeiras investiu bastante para ganhar tudo. O Palmeiras tem condição de fazer isso e a Leila não é quem faz o scout. A Leila não é quem sai garimpando jogador por aí. Então, se ela assinou o cheque,
Vai lá e contrata um fulano. Beleza. É bom o cara? A senhora pode ir lá que pode confiar. Ela vai lá e, ok, ela paga. Ela está pagando as contas que os outros, certamente, a comissão técnica, certamente, solicitou que ela fizesse. Então, primeira coisa, quem indicou jogadores que não funcionaram, que assuma também as responsabilidades. Aí vamos para o detalhe mais fino, mais direto. Os jogos em que a Leila cita. Em relação a isso, eu assino 1000% embaixo. Ela está correta. Pera lá, o Palmeiras jogou 2 vezes contra o Vitória. Fez quantos pontos? 2. Aí vai torcedor idiota, babaca, querer passar o pá, mas puxa, essa comissão técnica já ganhou muito, o técnico é sensacional. É verdade, é o mais vencedor da história do Palmeiras. E aí? Ele é Deus? Quando erra não vai poder ser criticado? O que foi que ele fez em Salvador? Porque eu disse aqui, na época, não sou engenheiro de obra pronta, coisíssima nenhuma. Na época eu falei, Palmeiras está cometendo um erro ao escalar time reserva para poupar o time titular para pegar o Corinthians pela Copa do Brasil, como se o Campeonato Brasileiro não fosse mais importante. O que aconteceu? Empatou. Deixou 2 pontos pelo caminho. Lembrando que a diferença no final foi de 3. Só naquele dia já ficaram 2. Aí tem esse jogo contra o Vitória, já na reta final do campeonato. O Palmeiras não criou nada, absolutamente nada, e a comissão técnica ficou induzindo o torcedor tonto a pressionar a arbitragem porque o árbitro não marcou um suposto pênalti em que a bola teria batido no braço, lance legal, lance normal. O Palmeiras não tinha nenhuma razão em reclamar. Aí veio para o jogo contra o Fluminense. Quantas chances o Palmeiras criou contra o Fluminense? Uma. No lance em que o Flaco Lopes rouba a bola na intermediária, vai driblando um, outro, chuta o Fábio Espalma. Aí, o que os demagogos da comissão técnica e torcedor idiota fez? Mas teve um lance que o Flaco não passou a bola para o Tigrinho. É verdade, poderia. Mas e aí? Deixou de ganhar por causa disso? E o resto do jogo? Nada. Aí vai jogar contra o Grêmio. Mas puxa vida, nós temos um time de cristal. Então, se colocar em campo, quebra. Vamos poupar para jogar a final da Copa Libertadores. Coisa que o Botafogo, ano passado, não fez. Né? O Palmeiras deveria se inspirar no Botafogo como exemplo. Perde para o Grêmio, com time reserva. Olha o tanto de jogo, quantos pontos deixou pelo caminho. Aí vai jogar Libertadores. Em 66 decisões de Libertadores, ou seja, 132 times em campo, só um não conseguiu chutar a bola a gol. O Palmeiras. Aí vai algum demagogo de plantão dizer que a culpa é da presidente. Vai pro raio que eu parto. E aí, Flávio Prado, essa declaração da Leila Pereira, ela tem razão, é justa essa frase dizendo que a responsabilidade não é dela, é deles, né? E também em relação aos jogadores, e também ao mesmo tempo não cita, né, a comissão técnica do Palmeiras, não cita o Abel, não cita ali a comissão do português. Flávio. Bom, primeiro, sem dúvida, a culpa é dos jogadores. Eles jogaram e não tiveram a capacidade de tomar a bola no gol. Mas não pode se isentar a comissão técnica, não teve muita culpa. Primeiro porque as indicações vêm da comissão técnica. A Leila, mais de uma vez, falou que ela não é profunda conhecedora de futebol. E até quando eu entrevistei, ela falou que nós dividimos por 3 as situações. Tem o diretor, né? Tem o técnico e ela. E ela faz o voto dela, tem que estar pelo menos 2-1 para que o jogador seja contratado. A parte dela diz respeito ao dinheiro. Vou investir esse valor ou não vou investir esse valor. Então é apresentada a ela um relatório, né, sobre o jogador, e aí ela faz a avaliação, se não entender daquilo que aquele relatório diz, vale investir ou não vale. O relatório é feito pelo treinador, ou sei lá, alguém, mas ele que apresenta junto com o diretor. Aí eles gastam 700 milhões e o time não chuta uma bola no gol. E o time empata com vitória. Né? Como foi citado aí. O time não consegue ganhar do Fluminense. É lógico que ela tem que reclamar. Está certíssima. Ela fez a parte dela. A parte de grana não faltou ao Palmeiras. Faltou capacidade dos jogadores e da comissão técnica. Então, se ela não cobrar, ela é irresponsável. Ela tem que cobrar. Ela tem que cobrar. O dinheiro do clube, que ela investiu pesado, não é dela. Ela representa o clube. Como presidente, ela tem
Não é nem... É dever, é obrigação, faz parte da função do presidente. Ela tem que cobrar, sim, cobrar os jogadores e cobrar o técnico. Os descontentes podem sair, se eles quiserem, né? Eu quero ver onde eles vão jogar, com essa condição que o Palmeiras dá. Pô, se o programa não estiver dando traço de audiência, então não vão cobrar da gente aqui. Claro. Ué, é assim, ué. Qualquer empresa é assim, não é? Claro. Sim. Vamp, e esse discurso no vestiário? O jogador fica puto, repercute mal, tem racha? Vamp. Não repercute mal, não, porque ela não falou em valor, citou nomes individuais, falou do plantel do grupo. Assina embaixo o que a Leila fala, só com um adeno ali, que eu não concordo, porque o Palmeiras está indo para título e pega a equipe baiana, da qual eu comecei, que dentro da competição tomou 8 do Flamengo no Maracanã. E tem mais. Temporada 2025, 2024, o Palmeiras pega os 4 jogos contra o Vitória e veja quanto é que foi. Se o Palmeiras tem vantagem. Se for passar o de gol que tem na Copa do Brasil, tá devendo pro Vitória ainda. Sim. Temporada 2025, 2 empates. Temporada 2024, uma vitória no Barradão de 1-0 e 2-1 aqui em São Paulo. Se vai no gol fora, tá eliminado o Palmeiras. Isso aí. Os últimos 4 jogos. Sim. Vitória e Palmeiras. O Palmeiras não tem vantagem, não. É uma vitória para cada um e 2 empates. É isso aí. Pode ver. Então, quer dizer assim... Quanto investe cada um? Quanto investe cada um? Então, por isso que falou ali 1 bilhão. Então. 1 bilhão. Você dá 1 bilhão para Vitória, a Vitória faz um time para 6 anos. Ficam as 3 Não, 200 milhões por... Lógico. 200 milhões por temporada. Ou seja, incompetente. 5 anos. E aí você citou, faz tempo, não é de hoje que não ganha. Né? Não, porque pior. Pareceu que foi tudo muito em cima desse... Eu sei a conversa ali que teve, tudo. Concordo com ela e tudo. Né, jogadores de comissão técnica mesmo. Ela é que assina o cheque. Tem que cobrar, que a Helena falou que cobra. Dos caras lá. Mas não se resumiu só em relação a Mirassol e Vitória. Por exemplo, o Campeonato Brasileiro, 38 rodadas, Flávio. Terminou o Flamengo com 3 pontos de frente. Pega os 3... O Flamengo perde um jogo aqui pro Palmeiras. Um mando de campo em casa. O Flamengo perde, o Palmeiras estaria com 3 pontos à frente do Flamengo. Seria campeão brasileiro. Se empata o jogo em São Paulo, o Flamengo teria 2 a menos, o Palmeiras 1 a mais. Acabou a vantagem. Acabou. O pênalti que o Piquerez perdeu em São Paulo. A matemática está tudo em cima disso aí. É que o Flamengo no último jogo foi com o sub-20 contra o Mirassol. Problema de quem foi. Eu vou lembrar a competição daqui a 10, 15 anos, quando terminou no ano de 2025 a competição. Flamengo campeão com 3 pontos de frente. E outra coisa, ninguém ganhou em Mirassol. Ninguém ganhou em Mirassol. Com o time titular, com o time de reserva. Tanto que o treinador brincou com o Felipe Luiz, se for parar na última rodada, para esses anos, vocês vão se ferrar. Lembra que ele falou isso? Sim. Ninguém ganhou lá, gente. Então é o seguinte, eu concordo com a Leila nisso tudo. Então, quando eu falo isso das derrotas para o Vitória, os empates, ou não ganhar do Flamengo, isso não é para a Leila, não. Isso é para a comissão técnica e jogadores. Porque a Leila assina lá, é o reforço, você quer o quê? 700 milhões? Você acha que ela vai ficar aqui parada olhando o campeonato do Tio Sam e vão mandar trazer o Sousa? Sabe de um? Eu vi um jogador lá, jogando, como é lá, no campeonato lá nos Estados Unidos? Major League Soccer. Eu vi lá, que o Sousa veio de lá, né? Sim. Foi eu que vi. Gostei muito. Sabe de um? Eu vi o Emiliano Martins jogando lá. O Facundo veio de lá e o Sousa do... É isso que eu tô falando. Inglaterra. Eu tô falando, um veio da Inglaterra e o outro veio... A Leila fica olhando a Premier League, você tá lá, pode ver pelo que me parece, você vai ver o jogo do Palmeiras, aquela palmeirense, né? Virou. Vocês que vieram ali. Ô, Scout, vem cá, você me faz... É que eu sempre falo assim, cara. Eu sou o presidente do clube, aí vocês são a minha diretoria, vocês me fazem... Flávio Prado é o meu financeiro, o Piperno é o cara que olha o jogador e você é o treinador que manda eu contratar. Vai lá, compra lá o Guilherme Napoli. Quanto é que dá esse jogador? Comparado a 100 milhões. Beleza. Eu faço o cheque. Vocês trazem o jogador e não botam o jogador para jogar. Sabe quem fica com o burro? Eu que fiz o cheque. Sim. E vocês que me orientaram e tudo. Eu vou comer o rabo de vocês tudo na hora de fazer a reunião. É isso que ela falou. Ela não precisa publicamente estar descabelada falando. Mas eu não duvido não que ela faça aquelas reuniões. E eu tenho certeza que quando ela
abriu a boca pra falar que não era arbitragem. Que ela tá puta com tudo e o treinador ainda fazendo charme pra renovar. É lógico. Ainda fazendo charme pra renovar. Que ele não vai ganhar esse salário que ele ganha no Palmeiras em lugar nenhum do mundo. E tem uma coisa. Não, E ter essa liberdade de pedir essas contratações. Não, e aqui, quando ela fala em terceirizar, ela está falando diretamente pro Abel. Claro. Ele é o rei de terceirizar. O Abel está no Brasil há quanto tempo? 5 anos. 5 anos. Ele não cometeu um erro até agora. Perfeito. Cometeu um monte, né? O Palmeiras se ferrou com ele umas 2, 3 vezes. Por culpa dele, o Palmeiras perdeu campeonatos, inclusive desse ano outra vez, com o negócio de escalar 3 vezes time reserva. Então, e o Piperno fala isso várias vezes. Errou com o negócio do Henrique, errou com o negócio de Estevão, errou um monte de coisa. Flávio, muito simples, aquela rodada lá do Grêmio, o Felipe Luiz, ele leva o Flamengo. O Felipe Luiz, quando viu que o Palmeiras tá perdendo, ele botou os times todo titular. Entrou a Arrascaeta, entrou o Bruno Henrique, tanto que é os caras que fazem o gol. E se tem mais 5 minutos, eles ganham o jogo. Eles ganham o jogo. Uma vez vocês viram o Abel Ferreira admitir que ele errou? Não. Nunca. É árbitro, é imprensa, é falta de vontade, é não sei o que não ajuda. Por que eu tô falando? Aí ele erra pra caramba. Aliás, ele mais erra do que acerta. Porque é no Palmeiras, nessa é mais rodada, fácil ganhar. dentro dessa rodada da competição, chega a notícia, o Flamengo tá perdendo lá em Minas pro Atlético Mineiro. Como é que é? Tá caindo pra 1 ponto a diferença? Eu mexo no time logo na hora, mais reforço, pra gente manter a vantagem. É lógico, levou os titulares pra Quando chegou no Felipe Luiz, que o Palmeiras está perdendo, do Grêmio, o Felipe Luiz meteu logo 5 titulares. É isso aí. E trouxe os caras tudo. Eles estavam lá, né? O Abel nem levou. Alguns Ele- Tá? Ele Só levou 2. Ele levou 2, aí quando o Andrés Palmeiras Pereira e- toma o 2-1, em vez de já colocar os 2, ficou lá pensando na morte da Bezerra, eles entraram já na parte final do jogo. E outra coisa, a Leila ainda foi camarada com um detalhe que ela esqueceu. São 2 anos seguidos, 2 campeonatos brasileiros seguidos, que o Palmeiras não vence ninguém do G4. O Palmeiras não ganhou nem em 24 e nem agora. Ué, mas, então, o que está acontecendo? O Palmeiras que foi para o Mundial, o Palmeiras foi com um elenco que tinha Richard Rios, Estevão, Flaco Lopes, Vitor Roque e o Alain. Em que momento jogaram os 5 juntos? Nenhuma vez. Então não adianta reclamar que faltou jogador, porque o outro time tinha E a história do Paulinho? Paulinho, eu trouxe o Paulinho, não pude usar. Mas quem contratou o Paulinho machucado foi a Leila? Foi a Leila que contratou? Vocês acham que a Leila falou, não, pode trazer o Paulinho, como diz o Pedro, ela foi lá, olhou o Paulinho e falou, eu quero esse jogador. Tá, mas ele tá machucado, eu quero ele machucado. Pô. É uma contratação de tipo um jogador com uma lesão de cruzado. Isso aí. Vou lá, vou pagar 20 milhões, 25 milhões. Mas paguei quem? Não, o Vampeta tá lá com a lesão de cruzado, ele vai se recuperar. Porque o Paulinho vem com uma contusão que tá levando mais tempo com a lesão de cruzado. O Pedro já tá jogando, o Paulinho ainda não jogou. Raí Monteiro, para fechar contigo esse assunto, 2 minutinhos aí, a Leila com essa frase, né? Responsabilidade é deles, não é minha. O que você achou disso? Justa essa análise da presidente do Palmeiras? Olha, Gui, eu acho que a partir do momento que ela dá todas as condições de trabalho, paga em dia, dá estrutura e coisa do tipo, aí é com os caras, né? Com os jogadores, com a comissão técnica. E eles juntos não conseguiram encontrar soluções para o Palmeiras ter um desempenho melhor. Eu acho que é essa a discussão. Porque quando a gente faz críticas aqui ao Palmeiras, muitas vezes a justificativa do torcedor do outro lado da linha é que, mas o Palmeiras foi vice-campeão brasileiro, foi vice-campeão da Libertadores. É ruim? É pouco? Não dá para ser campeão todo ano, é verdade. Mas a cobrança diante de um elenco tão milionário e com tantos recursos é de que o futebol seja melhor, né? Que o time consiga entregar um melhor desempenho. Acho que é essa a cobrança de todos nós do lado de cá do balcão. Não é o resultado apenas. É claro que fazer uma temporada de vice-campeão brasileiro e de Libertadores não é ruim, tá muito longe de ser isso, né? Só que a gente também tem que entender que com o poder de investimento que Palmeiras e Flamengo têm, invariavelmente eles vão bater lá em cima e vão ganhar mesmo sem grandes trabalhos. O Vamp já citou várias vezes aqui nos nossos programas a linha do tempo do Flamengo desde o Jorge Jesus. Vários treinadores passaram pelo Flamengo e vários ganharam. Dorival foi campeão, o Rogério Ceni foi campeão, o Sampaoli quase foi campeão, bateu na trave, foi vice-campeão da Copa do Brasil, por exemplo.
Entre outros exemplos aqui que a gente pode ir puxando e pode ir citando, né? No caso do Flamengo especificamente, porque tem muito investimento. O Palmeiras teve o mesmo treinador durante todo esse período. Então, mesmo sem muita qualidade ou sem o melhor desempenho, o time vai chegar longe, porque tem vários bons jogadores. Qualidade que eu digo do trabalho, né? Do desempenho do time em campo. Porque tem muito jogador bom para resolver jogo enroscado, para ganhar uma partida contra um time mais frágil, menor. Então, a cobrança em cima desses times é de desempenho, pelo menos na minha visão. E o do Palmeiras foi ruim ao longo dessa temporada. Foi vice-campeão brasileiro, foi vice-campeão da Libertadores, mas jogou pouca bola. Acho que é essa que tem que ser a cobrança, a análise, o diagnóstico do Palmeiras, até para o time melhorar. O que o Palmeiras precisa melhorar para o ano que vem? Precisa jogar mais bola. Jogou pouca bola esse ano. Um reforço aqui, outro ali. A gente tem contratações que são contestáveis, né? Dentro desse áudio aí mais cedo. Eu concordo com algumas coisas que o conselheiro lá, Bravo, disse, né? Sobre os investimentos que o Palmeiras fez em jogadores que talvez não valeriam, né? Aquele investimento feito. Então, talvez o elenco tenha um ajuste ou outro para fazer, mas com o que o Palmeiras tem, com o que o Abel tem nas mãos, dá para jogar mais futebol. Eu acho que essa é principalmente a cobrança em cima do Palmeiras, Gui.